Maravilha, puxa vida. Quarta-feira, 16 de dezembro, estamos ao vivo aqui para uma transmissão. Hoje a gente deve ter um convidado muito especial. Vamos falar bastante a respeito do mundo do ozônio. Então, é uma grande honra ter esse colega com a gente. Gostaria de lembrar que vamos falar bastante de ozônio. Essa não é uma recomendação para que as pessoas abandonem seus tratamentos. A ozonoterapia no Brasil, para os médicos, ainda é um procedimento tido como experimental. O ozônio está regulamentado para todas as outras especialidades da área de saúde, biomedicina, farmácia, fisioterapia, enfermagem, veterinária. Medicina ainda tem como experimental. Vamos convidar aqui o Cláudio para participar conosco. Então, esse vai ser um grande passo. Estamos aqui. Vamos enxergar as coisas. Ah, garoto, puxa vida. Cláudio Lopes, maravilha. Vamos convidar aqui então. Fazer. Francisco Paula Neto chegando, ótimo. Severino, que legal. Antônio Barros, maravilha. Meu amigo, boa noite, como está você? Querido. Boa noite, tudo em paz? Tudo em paz, doutor. Boa noite. Que prazer, viu, estar aqui contigo. Eu digo mesmo. Assim que você me der a oportunidade, eu vou te contar, vou contar para esse público seleto aquilo que eu te contei ontem, o meu sentimento. Posso contar para eles? Perfeito, vamos começar. De onde você fala nesse momento? Eu estou agora em Aracati, uma cidade do estado do Ceará. Vim fazer um trabalho junto a uma grande indústria de bebidas aqui com ozônio. É uma cidade que tem uma das praias mais bonitas, Canoa Quebrada do Brasil. Faz logo a propaganda, que é linda. Quem quiser, depois procura, que vai ver que é muito bonito. O Brasil é maravilhoso, né? Lindo, né? Estou matando a saudade desse nosso Nordeste querido. Que bacana. E tive aquela oportunidade de bater aquele papo ontem e disse, olha, quando eu estiver lá com o teu público, eu preciso passar para eles esse meu sentimento. É isso aí. Um quarto de hotel de improviso aqui, né? Mas com muita honra, muita gratidão no meu coração pelo teu convite. Quando tua secretária me ligou, é mútua. Me convidou, eu disse assim, olha, eu estou me sentindo como aquele garoto que gosta de jogar futebol e pensa em um dia ser Neymar, e aí de repente bate na porta dele Neymar e diz, vamos jogar bola comigo. Então, exatamente, estou aqui de frente para o Neymar da ozonoterapia no Brasil. Meu Deus do céu. Que eu sempre admirei extremamente seu trabalho, e você me convida para esse bate-papo, é o mesmo que está realizando esse sonho de um garoto jogar bola com o Neymar, não tenha dúvida. Vai ser Neymar e Robinho, você vai ver, vai ser bacana. Que bom, tamo junto, vamos nessa, vamos jogar essa bola. Me conta, sua formação, você é um químico com formação eu sou também? Industrial, com especialização, né, pós-graduação em microbiologia, bromatologia de alimentos. Tudo isso, evidentemente, por causa do ozônio, né? Sem dúvida. Eu costumo dizer que, eu falo, ó, o ozônio, o nosso mundo, o mundo do ozônio é assim, a molécula de O3, ela lhe abduz. Se você não foi abduzido ainda por ela, você será nessa noite, com certeza. Vai chegar o momento, é isso daí, claro. Nós somos abduzidos por ela. Sem dúvida. Como é que o ozônio chegou na sua vida? Olha, professor, eu sempre costumo dizer, né? Eu já tenho uns 30 anos que trabalho com ozônio. O pessoal fala, olha, como é que você pode ter 30 anos? Eu tenho apenas 48 anos, vou fazer 49 agora em janeiro. Então, desde os 18 anos que eu atuo com ozônio profissionalmente, mas desde os 14, né? A minha família, desde 1970, trabalhavam com ozônio na Bahia, né? Aqui do Nordeste. E junto com o Dr. Roberto Celestino Barros Filho, ele foi um fundador do Grupo Superzon, que vendeu, né, purificadores de água ozonizada, foram pioneiros, trouxeram o primeiro purificador de água ozonizada para o Brasil em 1970. Então, aos 14 anos, eu já era familiarizado com ozônio, já andava ali no pátio da indústria, soldando transformador e placa,
Mas aos 18 anos, eu comecei a trabalhar com P&D, né? Com pesquisa e desenvolvimento para desenvolvimento de equipamentos geradores de ozônio na área de tratamento ambiental, que não tinha no Brasil, né? Então, também nós fomos pioneiros, percussores, e junto com uma galera decana aí, né, da nossa época. Eu era garoto em 1970, mas aí tem um pessoal da ozonoterapia também data, junto com a chegada da ABOS, da composição da ABOS também data de 1970, e a ozonoterapia sempre andou ali lateralmente, né, com o pessoal que trabalha com ozônio industrial, e eu sempre trabalhei nessa área aí de ozônio industrial, mas desde os 18 já, produzindo equipamento, inovando com equipamentos para, no pioneirismo brasileiro, fazer algumas aplicações. Mas eu quero fazer aqui uma justiça, porque nós estamos vivendo o melhor momento, né, do ozônio no Brasil. Nesses últimos décadas, né? Todos nós que somos aí decanos e que somos abduzidos pela molécula, apaixonados pelo ozônio, sim, estamos felizes pelo momento do ozônio, mas precisamos entender um pouco da história do ozônio, né? E de repente quem aplaude o momento do ozônio talvez não aplaudiria a história. E a justiça que eu quero fazer é ao Dr. Roberto, que foi o meu mentor e me colocou no mundo do ozônio, né? Foi ele que me apresentou o ozônio, e esse ozônio entrou no coração e nunca mais saiu, e até hoje estou aqui, graças a Deus. Que legal. Me conta dessa sua viagem. Você saiu do Espírito Santo e está rodando toda a costa do Brasil, foi até o Ceará. Exatamente, né? Já tinha nossa fábrica hoje está em Linhares, no Espírito Santo, e nós temos muitos clientes espalhados pelo Nordeste. Nós temos um trabalho de aplicação com foco no agronegócio, e perfeito, eu vim de Linhares aqui para Fortaleza para atender o pedido, o chamado de uma indústria de bebidas, e como a gente conversou ontem, né, o ozônio ele impacta diretamente na vida da gente, a gente não sabe. Então eu vim aqui atender o pedido de uma indústria que é detentora das 3 maiores marcas de suco processado, que está em todos os supermercados do Brasil, e eles querem investir em ozônio para ter ainda mais qualidade, né? Tirar o químico sintético para estar processando frutas com água ozonizada, e com isso ter um produto aqui no Brasil com cada vez mais qualidade, né? Que bacana, isso é fundamental. É isso que nos apaixona, né? Foi isso que nós conversamos ontem, sobre o ozônio impactar de forma direta as nossas vidas, e a gente sequer se dá conta, né, desse impacto. É sobre isso que a gente está aqui para bater essa bola aí. Sim. Minha intenção é que você conte para o pessoal o tanto que o ozônio participa das nossas vidas. Como é que é a interação do ozônio no agro? Olha, no agronegócio, as aplicações que mais impactam, na realidade, na vida do povo brasileiro, e que ele sequer, né, como disse, tem noção, são as aplicações do agronegócio, das indústrias de bebida, das indústrias de alimento, das aplicações prediais, do setor de projetos, águas residuais, que é a cereja do bolo, porque, imagine, o Brasil está se preparando para substituir os tratamentos químicos de efluentes para lançamento em atmosfera por água ozonizada. Nós estamos fazendo um trabalho pioneiro lá no Espírito Santo, em uma indústria que coleta todos os resíduos do estado do Espírito Santo, e nós já começamos a fazer o tratamento do primeiro esgoto sanitário em toda a planta dele. Tiramos todos os produtos químicos, diminuímos o tempo de degradação que ele precisava para atender o CONAMA, para fazer dispersão atmosférica, e com isso... Quanto tempo seria isso? Olha, o tempo antigamente chegava até 48 horas,
hoje em 24 horas, com o processo oxidativo avançado, com associação de oxidantes, eles conseguem degradar aí tanques de 25 mil litros, 25 metros cúbicos de esgoto, para poder lançar na atmosfera, mas nem sempre atinge aí os padrões de requisitos impostos pelo CONAMA, e a água ozonizada, ela baixou esse tempo aí para menos de 10 horas, e o resultado foi excepcional, porque o DQO foi reduzido de quase 3.000 para menos de 500, que é o que o CONAMA exige para que você possa fazer dispersão atmosférica. O COT, que são os carbonos orgânicos totais, estava em 800, reduziu para zero. Cloretos, todos os parâmetros que são legislados e controlados e que não podem ser dispersos antes, não pode ter destinação antes do tratamento, todos eles foram reduzidos apenas com a aplicação da água ozonizada. Ou seja, é o futuro do planeta que está sendo garantido, porque essa poluição ambiental ela tende a ser substituída por esta tecnologia que nos apaixona a cada dia, né? Sem e é muito bom poder participar disso. O processo é deslumbrante, porque a gente está falando de água ozonizada, certo? Isso, é um tanque com 25 mil litros de esgoto. Exato. Perdão, eu não te ouvi aí, agora eu te interrompi. Nós estamos falando de um tanque de 25 mil litros que levava pelo menos 48 horas para ser processado e que a água ozonizada abreviou isso para cerca de 10 horas. E a tendência é nós conseguirmos baixar, o objetivo é baixar para pelo menos 4 horas, e isso vai abrir espaço para que esta empresa, que já recebe todo esse resíduo e está tendo que dispensar a chegada de novos resíduos, porque não consegue mais dar conta de processar, criar novos leitos de processamento e assim gerar mais saneamento básico para o estado do Espírito Santo. E eu sei que isso vai ser um modelo seguido pelo Brasil e por muitos outros países. A Europa já faz isso há décadas, há mais de 50 anos. Contei a história da França, do Rio Sena. Como é que foi a história da França? O Rio Sena, por exemplo, era um rio que era morto, era um rio poluído. Hoje... Isso, olha, tem duas histórias extremamente impactantes para a população europeia e a outra para a população norte-americana. Vou contar aqui rapidamente. Uma que foi na França, e só tinha ali a água do Rio Sena, onde eles jogavam os seus dejetos, o esgoto, e depois tinha que captar a água desse mesmo rio para reprocessar, torná-la potável e enviar de volta para as casas. Mas o consumo primário, que é a água de consumo, era totalmente engarrafada, já não se podia utilizar essa água para os princípios primários, que é de hidratação através da ingestão. Mas aí o consumo secundário, que é tomar banho, lavar roupa, cozinhar, isso foi começando a ficar também comprometido por causa do número, né? A qualidade ficava cada vez pior. Eu me lembro, tem um documentário que fala, nós recebemos água na torneira de piscina. Ele comparava a água de piscina com cloro, com residual de cloro muitíssimo elevado. Então, quando chegou nesse ponto que nem de forma secundária poderia mais usar a água, eles chamaram o corpo científico e disseram, queremos a solução, e a solução que há mais de 50 anos entrou a Trale Gas, que é uma indústria de produção de ozônio logicamente, uma escala absurda de produção de gás, que aplica o tratamento do ozônio na potabilização da água e tirou todos os produtos químicos. Então, como você não recebe produto químico, a água já vem com uma qualidade muito boa, evidentemente que ela também já retorna para o leito sem produto químico, e essa rotatividade ao longo dos anos recuperou o rio e hoje a água é de excepcional qualidade. Então, a Alemanha toda, eu tenho um sobrinho que mora na Alemanha, o Ricardinho, ele deve estar nos acompanhando, o pai dele, o Ricardo Pons, que é lá das Personas, aqui em Fortaleza, também nos acompanhando, e ele me disse, Cláudio, aqui na Alemanha eu trabalho, ele faz mestrado em engenharia ambiental e já trabalha em uma indústria de tratamento de rejeito de potabilização de água em Berlim. Ele disse, aqui em Berlim,
Ninguém usa cloro para a potabilização da água. É Que bacana. tudo ozônio. E isso gera um impacto extremamente positivo para o meio ambiente, para as pessoas que ingerem essa água, porque nós matamos diariamente parte da nossa flora intestinal com o consumo de inúmeros elementos químicos, e sequer sabemos disso, assim como o ozônio vai entrar na vida das pessoas e eles nem vão perceber, mas é para fazer o bem, dessa vez para trazer Sim. qualidade de vida, né? Isso Que é muito bacana. importante. E nos A Estados outra Unidos, história como que é é que muito foi? interessante é um filme. Existe um filme chamado Epidemia Letal. Eu não sei se a gente consegue mais encontrar, porque é muito antigo, mas ele é um filme baseado em fatos reais, numa cidade chamada Cidade de São Paulo, Uhum. inclusive, né? Xará nosso aqui, nos É. Estados Unidos. Teve a contaminação no rio, e aí a água que chegava na cidade, a cidade ficou ilhada, não conseguia mais o fornecimento de água, e as pessoas doavam água engarrafada, mas chegou a um ponto que as pessoas já estavam morrendo, não conseguiam ter acesso à água potável, e mais uma vez o corpo científico foi lá, testou o ozônio, e o ozônio foi e descontaminou este Uhum. rio, e aí tudo normalizou. Isso gerou, inclusive, um filme de Hollywood e foi espalhado pelo mundo todo. Então, é porque a ozônia é um pouco novo para a gente aqui, quer dizer, era, né? Não é Apesar de ter mais. um século, né? É um desconhecido ainda, mas a gente vai trabalhar. Exato, É um trabalho de formiguinha, mas a gente vai levar essa mensagem adiante. Isso é uma missão. com certeza, professor. E Toda eu vez, fico muito feliz. Pois não, sim, pode perguntar, fica à vontade. quando eu vejo uma barragem como aquela que aconteceu em Minas Gerais explodir, a água vazar, detritos num rio, como o Rio Doce, por exemplo, a associação, a lembrança do ozônio é imediata, né, para descontaminação de uma água Imediata. dessa. Na época que aconteceu, que ocorreu aquilo ali, eu morava a alguns metros do Rio Doce. O Rio Doce, ele passa por dentro de Linhares, que é a cidade onde eu Linhares, moro, né? no Espírito Santo. Sim. Exatamente. Ele desemboca, inclusive, ele termina em Linhares. Ele passa por dentro de Linhares, por baixo da ponte, e aí ele cai no mar, lá Imagina. em Pontal do Ipiranga. E aí Uhum. era triste de ver toda aquela área tomada por aquela lama, era terrível, mas, como o senhor disse, né, o ozônio poderia ter contribuído muito no aspecto preventivo, também de tratamento, assim Sim. como nas questões da área de saúde. Eu acompanho muito de perto o seu trabalho, acompanho muito de perto o trabalho de vários profissionais, e eu queria muito falar isso para todos aqueles que estão nos acompanhando, que é o seguinte, olha, você que é profissional da área de saúde, seja médico, médico odontológico, médico veterinário, fisioterapeuta, terapeuta de qualquer área, enfim, todos da área de saúde, ou todos já levando para o campo industrial, Uhum. que trabalham com aplicação de químicos que são responsáveis em indústrias de alimento, de agronegócio, tratamento ambiental. Eu faço um apelo para que vocês procurem profissionais de excelência, como é o caso do Dr. André, que disponibiliza um curso que lhe ensina, lhe capacita, lhe credencia a você ser um terapeuta do ozônio. É muito importante. Você que já é médico, vai chegar um momento que isso vai bater a sua porta, não tem mais como voltar atrás, não tem mais volta. O ozônio, através da terapia, a ozonioterapia no Brasil está ganhando, logicamente, espaços legislados, permissividade legislada pelos nossos congressistas, e você que é da área de saúde precisa, lógico, que já são excelentes profissionais, mas precisam se capacitar e com isso também se credenciar para a aplicação da ozonioterapia, que você vai salvar e vai ajudar muito a salvar as pessoas quando a gente fala da aplicação curativa e quando a gente fala da aplicação preventiva, você vai ajudar as pessoas a terem qualidade de vida.
Saúde, E né? quem É um faz outro. uso da ozonoterapia tem qualidade de vida, doutor André. Eu tenho muitos relatos. Mas me conta da sua experiência. Eu preciso te trazer para Pois esse não, outro lado. fique à vontade. Na Eu perto fiquei aí que a sur... gente fala aqui. Pois é, eu fiquei surpreso quando você me contou a respeito da exigência do mercado externo, que eles estabeleceram parâmetros muito altos de resíduos nas frutas, nos produtos que eles importam. E a resposta do Brasil foi ozônio. Exatamente. Foi como nós ingressamos no agronegócio, por exemplo. Desde 2002, nós já trabalhamos com ozônio no agronegócio. Ele vem ganhando força e o próprio setor, o segmento, nos pedia o desenvolvimento, a pesquisa e desenvolvimento tecnológico a partir do ozônio para a Uhum, solução do agronegócio. E hoje nós já temos empresas que usa ozônio em toda a sua cadeia produtiva. que Ele trata a bacana. semente que ele vai plantar com ozônio para Uhum, evitar os problemas de fungo. Eles tratam as mudas e com isso eles também têm um nível de perda de mudas excepcionalmente baixo. Eles tratam com ozônio no desenvolvimento da fruta, aplica na pré-colheita, colhe, recepciona esse fruto em pós-colheita com uhum, água ozonizada, depois higieniza ou esteriliza o fruto na sua linha de processo com água ozonizada, armazena nas câmaras frigoríficas com ozônio no ambiente e depois faz a expedição e trata os containers e carretas com ozônio antes de colocar os pallets. Ou seja, toda bacana. a cadeia produtiva da fruticultura, em muitas grandes empresas que trabalham com exportação e no mercado interno, já fazem isso e isso gera um impacto extremamente Que positivo lindo. para nós, né, que Sim, consumimos toda essa qualidade, a gente se quer se dar conta disso. Estamos aqui para esclarecer, pois né, é. porque O foi um JC apelo do acabou. setor. Claro. O JC comentou agora que eles já não usam mais fungicida, né? O ozônio conseguiu. Porque se nós formos hoje classificar, né, no agronegócio, nós temos agrodefensivos e temos que ter agrodefensivos, o nome já está dizendo, né? Uhum, É um defensivo para o agronegócio. Então, se você tem uma determinada cultura que o problema dele patológico, a fitopatoxigenidade dele é um fungo, ele precisa de um fungicida. Então, o que é que nós tínhamos no mercado? Fungicidas sintéticos à base de, por exemplo, organofosforado. Então, como é que mesmo. eu classificaria um fungicida desse? Fungicida sintético que tinham moléculas com LMR, limite máximo recomendável. Quando Uhum, esses frutos iam para o mercado externo, lá eles vão analisar se essas moléculas elas não estão acima dos valores máximos permitidos. Se tiverem, não pode entrar no mercado. E aí, esses limites foram baixando quase a zero dos fungicidas sintéticos. Os exportadores precisavam de solução e aí começaram a buscar a solução, por exemplo, nos outros tipos de... Eu vou falar germicida, porque fungicida claro. foi muito voltada a fungo, mas existe praga fitopatogênica, que ele é fungo, bactéria, vírus e até mesmo protozoários, que podem atacar a planta e com isso dizimar a planta, e aí a necessidade do agrodefensivo. Aí partimos para a pesquisa dos agrodefensivos orgânicos. Aí Uhum, vieram os ácidos orgânicos, os óleos essenciais. Depois, quando eu falo isso, não é recente, né? Existiam também os 2002, né? agrodefensivos biológicos, né? Você vai pegar aí micro-organismos para fazer controle de pragas, insetos e micro-organismos que geram as doenças. Então, se nós formos classificar hoje os germicidas, ou os fungicidas ou bactericidas voltados para o agronegócio como agrodefensivo, você teria na classificação o químico sintético, depois o orgânico, o biológico, e aí nós conseguimos, mais uma vez, de forma pioneira, criar a fórmula de água ozonizada. E aí, como eu classificaria? A água ozonizada, ela é bactericida, fungicida, virucida e algicida.
ok? Porém, como é que eu vou classificar essa solução? Ela é uma solução química natural. Então tem o sintético, o orgânico, o biológico e agora a água ozonizada química natural. Porque é um gás natural misturado em água que gera uma fórmula que tem um enorme potencial de óxido-redução e com isso ele consegue degradar, por exemplo, os agrodefensivos que ainda vêm na superfície dos frutos, ele mata todo tipo de micro-organismo e o resíduo é zero, ele não deixa resíduo nenhum. Não existe resíduo. Nível de toxicidade do ozônio para a célula humana é zero. O Instituto da Unicamp fez um teste direto dessa água ozonizada na célula e aí o resultado foi que esta água ela não tinha nenhum tipo de toxicidade para a célula humana. Aí, como esse é o primeiro passo para testar, né? Esse é o primeiro passo, exato. Nós levamos para testar se essa água ozonizada estaria apta para ser utilizada como higienizador para eliminar vírus em superfícies ou em qualquer local para evitar o vírus causador do Covid-19. Então, precisava que um instituto testasse a água ozonizada se ela seria uma solução viável para esse tipo de higienização. Porém, a professora Clarice Arnes, que é virologista, do Instituto, né? de Biologia da Unicamp, ela é quem é a coordenadora, né? Ela me disse, primeiro nós testamos a solução nas células in vitro. E se esta solução não for tóxica para a célula, aí nós vamos ver se ela é tóxica para o vírus. E o resultado, eu até te mandei esse laudo, o senhor pode pôr depois também aí, para todos virem, pesquisarem à vontade, que 99,99% dos vírus morreram a partir de 1 minuto, e aí ela vai colocando no quadro, não tóxico para a célula. 5 minutos, 10, 1 hora, e depois de 24 horas, esta solução ainda estava ativa e matando o vírus. Sendo que nós produzimos 1 litro dessa água por apenas o input desse gás na água, através de nanobolha, por 60 segundos, por 1 minuto. Em 1 litro, a gente usou um equipamento de 40 gramas de água, 40 gramas de ozônio, de produção de ozônio por hora. E essa água, ela permaneceu por 24 horas como ativo para inativação do vírus. E o que mais me deixou feliz é saber que a água ozonizada, ou que o ozônio, ele mata o micro-organismo, isso já é de ciência mundial, né? Tem precedente científico de vários estudos, mas uma informação nova para nós, no Brasil, é que ele não produz toxicidade para a célula humana. E isso vem desmistificar aí muitas coisas que é colocado para nós, né? Sempre se falou do ozônio como um agente tóxico, né? Exatamente. Ozônio não é tóxico. Ozônio não é tóxico. Ozônio, na sua forma gasosa, se você respirar, ele vai criar aí algum desconforto, mas a aplicação tem que ser devidamente feita com qualidade. Uma vez que ela seja feita com qualidade, ou seja, na água, através dos cosméticos, através dos óleos, através das incursões da ozonioterapia, só tem benefício e nenhum malefício. E a prova é que a toxicidade para a célula humana, que é justamente a composição de todo o nosso ser biológico, nasce a partir da célula. Se não é tóxico para a célula, não vai ser tóxico para todo o nosso corpo. Já começa bem, né? Na ozonioterapia, o grande desafio que a gente tem é que a gente fala que a água ozonizada dura muito pouco tempo. Então a gente tem um tempo limite muito curto dentro da ozonioterapia para trabalhar com água ozonizada. Houve uma evolução do processo, então. Você falou de nanobolhas. Exatamente. Até bem pouco tempo, na realidade, nós não tínhamos tecnologia para produzir água ozonizada que tivesse tempo de permanência tão elevado. Então, o que acontece? É um desafio. A gente tem que ir em busca dessa tecnologia. E é por isso que eu digo, vocês precisam conhecer a história daqueles que estavam lá atrás lutando para que hoje você não tivesse que estar comprando essa tecnologia importada
né, trazendo de lá de fora a peso de ouro. A tecnologia é brasileira, está à sua disposição e é maravilhosa. Então, o que ocorreu? A associação da produção do oxigênio puro, e aí nós temos que falar que a pureza do oxigênio ela tem que ser veral, ela tem que ser aquilo que realmente ela propõe a fazer. Tem que ter oxigênio puro, depois você tem que ter um sistema de transformação de ozônio que também assegure que este ozônio ele seja 100% puro. Você tem que medir a sua produção para que ele não esteja misturado com outros gases da composição atmosférica, como nitrogênio, carbono e o próprio oxigênio. Então, se você separa o oxigênio, transforma 100% desse ozônio com pureza e depois usa a última tecnologia que precisava chegar para nós no Brasil, agora chegou, que são os difusores de nanobolha, você consegue absorver isso em água e nós temos aí, mais uma vez, graças a Deus, o pioneirismo de fazer a primeira solução de água que dura mais de 48 horas depois de produzida. É sem precedente mundial. Ainda não tem artigo científico publicado no mundo com esse tempo de permanência. E a gente tem isso aqui no Brasil hoje já disponível. Parabéns. Então, a água ozonizada hoje já pode ser utilizada, armazenada para utilizar com o tempo de vida curto, mas antigamente tinha minutos, hoje temos 48 horas para o consumo. E mesmo com temperatura ambiente, não precisa de refrigeração. Temperatura ambiente. Nós produzimos hoje em torno de, lá no Espírito Santo, né, na empresa, então nós temos 6 tanques de 10 mil litros, produzimos em 4 horas 60 mil litros de água, de solução de água ozonizada, que vai permanecer por 48 horas, e aí a gente distribui para o pessoal do café, da banana, para eles fazerem as aplicações, e os resultados têm sido assim, nós estamos dizimando pragas que no passado dizimaram o agronegócio do Espírito Santo e do sul da Bahia, por exemplo, a vassoura de bruxa no cacau. Nós tivéssemos essa água, o nosso cacau estaria aí até hoje. Então a gente foi dizimado a plantação de cacau por causa de um fungo. Então a água ozonizada hoje tem contribuído muito para o pessoal do café, que também tem um problema muito recorrente, que é um fungo que causa ferrugem. E aí, quando a água ozonizada bate, este fungo morre imediatamente, porque ele fica na superfície da folha, e com a recorrência das aplicações, a tendência é que as pragas, elas sumam. É que nem uma vacina, né? Na área de saúde, você tinha doenças que hoje já não existe mais no Brasil, porque foram, por causa das vacinas, ou seja, as aplicações erradicaram. Você vai para a área dos animais, né? Na bovinicultura, você tinha a febre aftosa, que foi erradicada por causa do tratamento. E assim, nós acreditamos que a água ozonizada, a solução que nós criamos de gás, resíduo livre de ozônio em água, permanente por até 48 horas, e isso pode ser medido por instrumentos, por fotômetros, por reação química com ortotolidina, que é um reagente muito simples de comprovar isso. Em 48 horas você tem um espaço muito grande para produzir e aplicar. E nós conseguimos fazer 60 mil litros lá no Espírito Santo em 4 horas. Então, durante o dia, em 8 horas, nós conseguimos produzir 120 mil litros. E, se quiser, nós dobramos a planta, triplicamos. Vai depender sempre da necessidade daqueles que nos buscam. Mas volto a dizer, professor, como eu te disse ontem, nossa ideia, de fato, é passar a informação para o público, que existem essas possibilidades no Brasil. Não existia porque a tecnologia não estava disponível, mas já está. E a gente precisa difundir isso. Por quê? Porque da forma curativa, ela vai proporcionar vida. Na preventiva, qualidade de vida. Isso é então, fundamental. Temos que andar juntos. As próximas gerações, né? Todo mundo vai se beneficiar com isso. Nós estamos trabalhando para levar vida para o planeta, que está sendo destruído aos poucos com esse crescimento absurdo, essa necessidade de produtividade
de alimento que tem que existir, evidentemente, e nós estamos sempre na vanguarda, trabalhando para diminuir esta degradação, continuar fazendo um trabalho, dar um up, né, no agronegócio, porque a água ozonizada, a utilização do ozônio no agronegócio dá um up quando eu digo up de qualidade, de eficiência, e ao mesmo tempo que a gente vai recuperando o nosso meio ambiente e as próximas gerações serão tremendamente beneficiadas. E a geração atual também. Os custos caem também. Absurdamente, absurdamente. Tem muita empresa que produz equipamentos que não gosta de falar que fazer ozônio é barato, mas a gente só tem que fazer com responsabilidade, mas produzir ozônio é muito mais barato do que hoje você criar uma indústria química farmacêutica, por exemplo. Nós criamos uma indústria que produz 120 metros cúbicos de água ozonizada e nós doamos para as pessoas fazerem testes e medirem a eficiência, e o custo não chega a 1% se nós fôssemos montar uma indústria química farmacêutica para produzir agrodefensivos, e com certeza não poderíamos fazer esta doação porque o custo não permitiria. Então, o custo ele é fundamental. O custo e o benefício, eles vão andar sempre juntos, e se não andar, o empresário ele não incorpora, né? Claro. Eu vim hoje aqui, eu cheguei hoje na indústria, e lógico, não posso divulgar o nome da empresa, não é nem ético, mas eles são uma indústria de suco, e está em todos os supermercados do Brasil, e eles precisam, por causa do volume deles, eliminar essa necessidade de uso de produto químico para higienização. E um único equipamento de produção de 40 gramas vai conseguir atender a fábrica dele inteira. E a fábrica dele é enorme. Ou seja, se eu fosse comparar custo aqui, doutor André, não tem como comparar. É extremamente imensurável. Você tira um custo anual absurdo, você faz um único investimento e o benefício disso é algo também maravilhoso. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Eu sempre traço esse paralelo do ozônio utilizado na indústria com a ozonoterapia, porque tem que andar junto. Os benefícios para a área de saúde e os benefícios para a área industrial que leva o produto até o povo brasileiro vai ser sentido imediatamente nas gerações futuras, não tenha dúvida. Claro. Nós temos aí tratamento para o ser humano, através da terapia do ozônio. E nós temos também o tratamento para o fito, que é também um elemento vivo e que tem as mesmas necessidades de nutrição, de desenvolvimento, e que sofre senescência por causa dos agrodefensivos. Nós temos um case, né? Se eu lembro daquele case que nós falamos aí do mamão, tem um cliente do mamão, que é um grande produtor, inclusive ele é líder no mercado brasileiro de distribuição de mamão, também no Espírito Santo. O fruto dele só alcançava 7 dias de shelf life. O processo de senescência, de envelhecimento do fruto dele, era gerado por causa da quantidade de químicos que a planta recebia e a quantidade de químicos que os frutos recebiam em pós-colheita. Em pós-colheita... 7 dias? O fruto durava 7 dias. Apenas depois de colhido, entre amadurecer e, se não for consumido, estragar, tem que ser jogado fora, apenas 7 dias. Então, em pós-colheita, eles processavam aí 150 toneladas dia, é muita coisa, com cloro na recepção, ácido peracético na sequência e fungicida sintético no final, e depois a cera para poder fazer o acabamento estético. Nós retiramos todos os produtos químicos na água de recepção, água ozonizada, na área de higienização, spray de água ozonizada. A terceira etapa já não faz mais sentido, e depois seca e faz acabamento estético, e o resultado foi que a senescência foi eliminada.
e o shelf life, o tempo de vida útil desse fruto passou para 14 dias. Olha que lindo. Você chega vitória, hoje, né, numa gôndola, enquanto o fruto brasileiro, um mamão, que tem 14 dias que foi colhido, e você pega nele, ele está durinho, prontinho para o consumo. Você parece ser colhido ontem, mas tem em condições ambientais, inclusive de temperatura ambiente, está lá na gôndola. Ele tem uma cadeia de frio no processamento, mas depois que vai para a gôndola, ele tem pouquíssimo tempo para envelhecer e ser descartado. Nesse caso, ele ganhou mais 7 dias, dobrou o tempo de vida útil. Isso para a indústria é fundamental, né? Pelo amor de Deus, é um case de sucesso, contribui bastante para as indústrias de alimento, para a fruticultura in natura nacional, para a fruticultura de exportação, porque não tem os resíduos, né, que geralmente criam proibições e a nossa limitação de concorrência com o mercado externo acaba sendo também comprometida. E aí isso tudo vem para contribuir. O biológico, por exemplo, que é o tratamento à base de micro-organismos, está tomando também este mercado, está indo para o agronegócio como uma grande solução na eliminação de insetos, e a água ozonizada em paralelo na eliminação de todo tipo de germe, seja ele vírus, bactéria, fungo, algas, piscicultura, carnicicultura, na área de bovino, na área de aves, todo tipo de indústria de alimentos e de bebidas pode usar ozônio, vai ter custo, vai ter benefício, vai ter qualidade, não tenha dúvida. O ozônio recebeu a classificação de GRAS, né? Considerado como saudável para uso em alimento, na década de 30 nos Estados Unidos. A indústria de alimentos já sabe que o ozônio é útil, tem bastante tempo, né? Ah, sim. Eu tive na maior distribuidora de tomates nos Estados Unidos, a Maglio, que fica lá em Milwaukee, se eu não me engano, e eles tinham 3 linhas de aplicação de produtos para higienização. Uma com cloro, uma com ácido peracético e uma com água ozonizada. Eles já usavam há mais de 15 anos. E aí eu falei, por que você tem 3 linhas? Porque a depender da qualidade que o fruto chega, a gente usa até os 3 para desinfectar, ou pela exigência do cliente. Aí eu perguntei para ele, quando é o cliente que exige, os maiores distribuidores, o que é que ele pede? Aí ele sorriu e falou, água ozonizada, claro. Como se dissesse, americano não quer produto na sua mesa que tenha nenhuma possibilidade de um elemento químico que entre dentro do seu ser, que não vai gerar absolutamente nenhuma nutrição, ou ele vai ser excretado ou, infelizmente, absorvido pelo organismo e pode nos trazer um problema a médio prazo, né? Aí já é consciente. Sem dúvida. E me chamou muita atenção, quando esse fruto, quando esse produto chega na indústria para ser processado, o fato dele ter resíduos químicos altera composição, paladar, traz transtorno na linha de produção da indústria, né? Com o ozônio, facilita tudo. Com certeza. Eu já tive experiências ao longo desses anos trabalhando com agronegócio, de ver tecnologias, por exemplo, como física, aplicação de hidrotérmico, de pasteurização, que alterava sabor, radiação e produtos químicos. E esse tipo de aplicação elimina valor nutricional dos alimentos, acelera a senescência e, na mesma proporção, elimina o shelf life do produto. Então, não estou aqui falando mal, é a necessidade, é a tecnologia que nós temos. E não só o Brasil, que a maior parte do mundo tem para processar o fruto. Mas nós sempre estamos evoluindo, estamos em busca de evoluir. E a água ozonizada, o ozônio, para o agronegócio uma solução extremamente viável nesses pré-requisitos de não alterar sabor, não alterar valor nutricional, eliminar todo tipo de micro-organismo que possa ser fitopatológico, não vou nem dizer que ele é patológico, porque ele faria mal para a ingestão do ser humano, mas ele vai gerar apodrecimento e perda para o empresário.
e sem alterar nada, absolutamente nada da composição do fruto. E isso nós já fizemos inúmeros testes. Aí sim temos pessoalmente alguns artigos científicos publicados. Essa tecnologia de conservação de fruta, por exemplo, ela foi subvencionada pelo CNPq em 2008. Então nós pegamos a subvenção econômica do CNPq e fizemos um estudo microbiológico na fruticultura in natura e fomos fazer um mapeamento microbiológico, descobrindo em cada ponto crítico, cada PCC, ponto crítico de contaminação, e eliminando ponto a ponto até chegarmos a 100% de solução para a eliminação daquilo que trazia grandes perdas para o mercado produtor de fruticultura in natura do Brasil. E a partir daí a gente criou esses métodos e foi o ponto de partida. Fomos evoluindo numa crescente bem exponencial. E hoje é o que me deixa feliz, nós termos essa tecnologia produzida no Brasil. Perfeito. Naquela época, essas contaminações têm aumentado com o tempo? Porque já houve problema com o café, com a banana, com o cacau que você mencionou da vassoura de bruxa. Como tem sido essas contaminações ultimamente? Onde qualquer tipo de praga ela chegue em pouco tempo, ela vai se disseminando até ela conseguir eliminar, dizimar um tipo de cultura. Vou citar uma muito recente no Espírito Santo. Eu visitei uma região que era uma grande produtora de maracujá e que hoje não produz mais nada aquela região por causa da fusariose. Né? Fusariose. O fusário, ele é um fungo de solo, ele entra a partir do sistema radicular da planta e ele mata a planta. Ele não chega nem a ir por fruta, ele mata a planta, né? Então, a água ozonizada, por exemplo, ela sendo colocada na fertirrigação ou sendo colocada através de pulverização, ela vai impedir, ela vai diminuindo essa praga que se instalou ou vai evitar. Ela vai ou curar, traço mais uma vez o paralelo aí com a ozonoterapia, porque ou ela cura ou ela previne para que a praga não chegue naquele ambiente. Com isso, você tem um desenvolvimento da cultura por décadas e décadas e décadas com qualidade, né? Sem ter o problema de perda. Nesse caso, a água ozonizada é aplicada tanto na raiz da planta, para aguar a planta, quanto no sistema foliar. Você vai aplicar o sistema de adsorção de água ou nutrição de uma planta, ou é foliar, ou através do seu sistema radicular. E hoje é um outro case de sucesso. A gente consegue ter tanto resíduo nessa água formulada que ela pode ser posta, inclusive, na terra e ela vai chegar a ser consumida pelo sistema radicular ou proteger aquela área do sistema radicular, dando eficiência para que a planta se desenvolva sem ter que estar se defendendo do inimigo, né, do fitopatógeno que está ali atacando ele o tempo todo. A gente já tem experiência com isso. E no caso da planta desenvolvida, a aplicação da pulverização foliar elimina os micro-organismos que também ficam ali prejudicando a planta, posteriormente vão passar para os frutos e trarão uma enorme necessidade de desinfecção em pós-colheita. Então, se você faz isso em toda a cadeia produtiva, vai chegar um momento em que a sua pós-colheita quase não vai ter mais necessidade de desinfecção, porque o fruto já chega sem o fitopatógeno. Ou se chegar com o fitopatógeno, chega numa quantidade bem reduzida e a necessidade de tratamento é muito menor. Que bacana. Muito bonito. Muito bonito. Puxa vida. Eu fiquei surpreso com o melão, por exemplo. É um fruto que também a shelf life dele aumentou bastante e o ozônio está em todo o processo. Está em todo o processo. O melão, né, muito premiado no Brasil, já foi premiado várias vezes como no mundo, um dos melões mais saborosos do mundo está aqui no Brasil. É produzido aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro, distribuído em todo o Brasil, exportado vastamente. E a tecnologia do ozônio contribuiu. Não foi só a tecnologia do ozônio, mas ela contribuiu muito para este upgrade, né? Lá há 12 anos atrás, quando as pragas microbiológicas eram um grande problema para o próprio crescimento da empresa. Houve um destrave por causa da eliminação desses problemas e
a empresa vai crescendo em área plantada, vai crescendo no mercado, vai produzindo mais, porque o consumo aumenta também gradativamente a cada ano, e o melão também ganhou um tempo de vida, já tem um tempo de vida útil bastante elevado, ele ganhou, assim, muito mais na questão da perda por ataque fúngico que gerava podridão, né? E hoje nós não temos mais esse tipo de problema em muitos dos clientes que a gente trabalha, né? Manga, melão, mamão, café, banana. Graças a Deus a gente tem contribuído bastante no agronegócio. Não só no agronegócio, né? Como eu falei, indústria de bebidas, alimentos, produção, né, do agronegócio. E agora, 2021, a gente quer contribuir diretamente para que os nossos queridos irmãos brasileiros possam ter em suas casas, em suas torneiras, água ozonizada. Mas isso daí é um assunto para outro dia, mas eu vou primeiro submeter a vossa experiência, a vossa avaliação, para depois falarmos disso, para não criar expectativa. Mas imaginemos por um momento como seria legal você abrir o seu chuveiro e tomar banho de água ozonizada. Você isso já poder, é possível. Não, isso já é feito fora do nosso país, e aqui dentro nós já temos algumas aplicações. Você poder tomar um banho de piscina com água ozonizada. Quando eu digo água ozonizada, não é a água que foi potabilizada por ozônio, depois posto na piscina, e aí você põe também produto químico, mas é água com resíduo livre de ozônio. Então você cai ali dentro, você está quase que fazendo também um tratamento de pele, uma terapia terapêutico. Você tem aí, hoje já tem no mercado brasileiro inúmeros ofrus, hidromassagens com água ozonizada, que é fantástico, mas a gente quer elevar isso a um nível, e aí já é um sonho, né? A um nível em que alcance todo o povo brasileiro, onde eles possam beber água da torneira, como lá no exterior eles fazem, por causa de não ter resíduo químico na água. Aqui nós precisamos usar ou água engarrafada ou filtros para retirar o produto químico que potabiliza a água. Nós teremos água ozonizada e você pode lavar o seu fruto na cuba da sua pia, e aquela água que está caindo ali tem potencial para matar os micro-organismos que porventura estejam nas frutas, nos legumes, nas verduras. Você lavar utensílios domésticos, lavar utensílios de criança, isso é um sonho, na realidade, e a gente quer um projeto para o Brasil e para contribuir, né, para gerações futuras, não tenha dúvida. A previsão é que esse projeto esteja disponível em 2021? Já em 2021. Porque nós já temos aplicações, né? A gente, nós não queremos fazer em momento nenhum propaganda do trabalho que nós fazemos, porque o trabalho já existe. O que nós queremos é levar ao conhecimento do público que o ozônio industrial, ele está para a vida do ser humano no alimento, na utilização da água potável, na utilização da água de forma terapêutica, na utilização de muitos aspectos, assim como a ozonioterapia está para o ser humano como uma enorme opção de qualidade de vida. Quando ela é aplicada preventivamente, você vai ter muita qualidade de vida. Tem uma amiga nossa que eu já vi, ela está aí, a Celina, ela me deu um testemunho maravilhoso. Ela disse: Cláudio, eu comecei a usar a ozonioterapia e eu perdi peso, eu me livrei, perdão, hein, Celina, mas eu vou te entregar aqui. Eu perdi peso, eu me livrei de ansiolíticos, eu me livrei de tudo. Hoje eu tenho mais disposição, ou seja, hoje eu sou uma pessoa muito feliz e eu devo isso a Deus e à ozonioterapia. Então, esse tipo de testemunho a gente não pode deixar de compartilhar. Não, é vida, né? É saúde, isso é uma coisa muito séria. Perfeito. Há pouco perguntaram se tinha ozônio naquelas máquinas de lavar, como o VAP, né? É possível? Sim. Bom, os lava-jatos, eles já têm bastante tempo aqui no Brasil que já usa ozônio
para lavar superfícies com jato de água. O lava-jato associado ao ozônio misturado na água, e bateu na superfície, ele vai higienizar com muita propriedade, com 100% de eficiência. Já existe. Assim como existem ventiladores que já trazem ozônio para a purificação de ambientes, assim como existe ar refrigerado com ozônio, existem muitos equipamentos no mercado aí com bastante aplicabilidade. No caso do ventilador... Eu não trabalho muito com a linha home care. Mas ele afasta... Os pernilongos não gostam do cheiro do ozônio e vão embora, né? Exato. Zika, chikungunya. Exatamente. Os olhos, olha, a área de cosmético, que cresce $1 bilhão por ano em todo mundo, né? Está recebendo ozônio assim a passos largos e com muita eficiência. Eu vejo pessoas aí surgindo, muitos óleos que fazem, assim, eu tenho testemunha, eu tenho fotos de pessoas que usam óleos em feridas e que a mão está aberta, precisaria levar ponta, a pessoa põe o óleo ali e a desinfecção que aquele óleo proporciona faz com que o organismo reaja e recompõe aquela estrutura sem precisar de nada. Não tem infecção, não tem inflamação, a restauração é completa. Eu não posso falar, né, como isso ocorre, porque eu não sou da área de saúde, mas eu tenho muitos colegas que são e que produzem esses óleos conosco. Pede para que a gente ajude aí no desenvolvimento de tecnologia, né, para esse mercado está crescendo no Brasil. A gente está tendo... Está crescendo muito. Tem uma novidade absurda aí de um amigo meu, o óleo de avocado. Esse óleo, né? Já disse para ele, olha, eu diria que ele é gourmet, porque ontem, por exemplo, eu estava com a África e eu disse, poxa, como é que eu vou atender o chamado do meu querido doutor André? Eu não posso perder essa oportunidade por causa do África. Ontem à noite, estava incomodando falar. Eu tenho o Avozon, que é o óleo a base, né? O óleo misturado no azeite de avocado, que já é excepcional. Eu pus ele na afta, hoje de manhã, acordei sem afta, o experimento já tinha fechado. Inclusive, eu tive um dia muito puxado, e se não fosse por isso, eu não ia falar bem com o meu cliente e também não poderia estar aqui tendo essa linda oportunidade de estar com o senhor, professor. Eu fico muito feliz. Eu não vou parar de tietar, não, porque eu sou fã absoluto do seu trabalho. É mútuo. Maravilha. Me conta da piscicultura. Na criação de peixes, o ozônio também tem um espaço. Esse daí, ele surpreendeu até a mim. Eu costumo dizer, olha, eu gosto de ser surpreendido pelo ozônio, mas depois de tanto tempo, poucas coisas nos surpreendem. Mas, mais uma vez, fomos gratamente surpreendidos. Por quê? Eu estava com foco na aplicação desta água ozonizada. Tudo começou por causa desta água ozonizada, que tem uma capacidade de absorção do resíduo livre do ozônio muito grande. E aí você tem uma solução muito eficiente que não tem resíduo algum, nada prejudicial. Então, a gente foi com a intenção de oferecer para a piscicultura na redução bacteriológica, no tratamento bacteriológico para a qualidade do desenvolvimento do peixe. Eles usam produto químico para isso. Porém, o grande foco da piscicultura, a grande necessidade da piscicultura é oxigênio dissolvido em água. E eu não sabia. Eu sou da área, eu sei que oxigênio... Grande desafio, né? Eu sei, mas é muito maior do que eu imaginava, porque este cliente, que é um case de sucesso também lá no Espírito Santo, meu amigo Honório, que está aí me acompanhando nesta live, ele é o nosso distribuidor lá no Espírito Santo, né, HFF. A gente pegou 10 mil litros de água em um tanque, em um carro-pipa, jogamos em um tanque de 1 milhão de litros de água, né? E ele tinha tido um problema de madrugada de troca térmica, e aí a oxigenação baixou para 0,8, e ele teve uma morte de 450 peixes, de 900 gramas. O tanque dele tinha 30 mil peixes. Ele ficou louco, meu Deus, vou perder toda a minha produção na hora de despescar.
Quando nós acabamos de jogar água, ele jogou o oxímetro que mediu, foi para 7,4 e estabilizou em 6,1. Então, esse cara que já é usuário do sistema ficou muito feliz. Foi assim, a salvação para ele. Como é que ele fazia antes? Baixou muito o oxigênio por causa da troca térmica nos tanques, eles adicionam peróxido de hidrogênio, H2O2, que se separa e disponibiliza o oxigênio, e aí a oxigenação do tanque sobe. Só que com água ozonizada, essa oxigenação ela triplica, porque nós estamos injetando diretamente oxigênio trivalente e sem nenhum outro tipo de prejuízo, sem agregar algo negativo, né? Porque não é um produto químico que vai deixar um resíduo, ele só oxigena. Então, para a área de piscicultura, nós atiramos no que vimos e acertamos no que não vimos. E eu costumo dizer que esses acidentes acontecem e é muito bem-vindo. A gente ofereceu ao cliente um tratamento microbiológico, mas ele comprou para oxigenar os tanques e ele está muito feliz. E acaba acontecendo as duas coisas. O tratamento microbiológico vai acontecer de toda forma. Me parece que teve um problema grande de vírus nas culturas de camarão, né? Carnicultura passou por um momento terrível, especialmente aqui no Nordeste. Veio da África, se eu não me engano, um vírus que dizima também, né? São as pragas e quando se instala ela vai dizimar a cultura. Então, essa virose que chegou para a carnicultura, ela quase que acabou com a carnicultura, mas eles foram driblando aí e foram se protegendo, mas a aplicação do ozônio na água vai eliminar completamente a possibilidade da existência do vírus, que é o causador da doença lá do camarão. Eu esqueci o nome agora, mas é algo, camarão cinzento, camarão branco, perdi aqui agora o nome, já tem bastante tempo que eu não ouço falar disso. Mas a água ozonizada, ele elimina essa possibilidade de ter o vírus que vai causar o problema. O crescimento, né, da microfauna bacteriana que contribui, né, para o desenvolvimento do peixe, mas quando gera um desequilíbrio e que essas bactérias aumentam mais do que deveriam aumentar, eles têm que também tratar com químico. A água ozonizada oxigena, baixa de forma bem substancial o número crescente dessas bactérias e ele cria um equilíbrio perfeito, uma harmonia entre oxigenação, redução microbiológica e condições ideais para o desenvolvimento do peixe ou do camarão. A gente não tem muitas aplicações de camarão, mas na piscicultura realmente tem feito muito sucesso, muito sucesso. E isso, mais uma vez, né? A gente vai receber um produto com menos químico, com mais qualidade e com desenvolvimento quase que natural, isso sendo criado em cativeiro. É muito, muito interessante. Sim. O Ozone Service está lembrando a gente que é a mancha branca. A mancha branca, é isso. Eu pensei no cinzento, no camarão branco, mas é a mancha branca. Isso, muito obrigado, Ozone Service. Obrigado, querido. Ele veio, né, transportado pelos leitos, veio pelos mares e acabou indo parar nos rios, de alguma forma contaminou as criações em cativeiro que eram realizadas diretamente nos leitos dos rios ou dos mares, e tiveram que sair desse tipo de tratamento nas regiões afetadas justamente porque ia haver mesmo uma proliferação que, se chegasse ao ponto de não ter um retorno, iria consequentemente prejudicar muito o nosso segmento de produção de carnicultura no Brasil, que é uma das pautas de exportação aqui do Nordeste bem expressiva. A fruticultura e a carnicultura hoje é muito representativa na pauta de exportação brasileira e especialmente na pauta de exportação nordestina. Tá? Então, o ozônio está para essas atividades também como solução viável, com custo muito reduzido e benefício extraordinariamente imensurável. Que bacana. É ótimo. A gente passa dias falando, doutor, aqui. Sem dúvida. Me fala da criação de bovinos, me conta, no caso do gado, como é que o ozônio entra nessa bovinos é excepcional, né? Desde da indústria leiteira,
que enfrentam um problema terrível da mastite, que dá ali a mastite é um problema recorrente e muito difícil, de difícil controle, mas que uma vez que o animal esteja doente, tem que se aplicar produto químico, geralmente é iodo. E ele sai da lactação, né? Ele não pode aproveitar o leite nessa fase. Não, são dias. Tem que descartar, ele perde aquela produtividade e pode perder o animal também. Sim. Então, bom, se a pessoa der um Google aí, aliás, de tudo que nós estamos falando, existem muitas publicações científicas que comprovam o que nós estamos falando. Mas a água ozonizada aplicada para o tratamento da mastite, eu me esqueci o nome, mas se não me engano é o Ubre. Isso, Ubre. Me ajuda aí, pessoal, pelo amor de Deus, que eu não sou veterinário, mas já fiz aplicação, inclusive, nesse nível aí, e que matou o micro-organismo, e o poder de cicatrização do ozônio eliminou o problema da mastite em 1/3 de tempo que antes os tratamentos tradicionais faziam. E aí é muita saúde para o animal. O animal bebe água ozonizada. Tem animais no exterior que bebe água ozonizada para tratamento do seu intestino, para o trato do intestino, para não ter prejuízo. E vamos agora para a linha do abate. Quando a indústria de bovinos abate, ou inclusive de suínos também, as carcaças elas são lavadas até por esta tecnologia que o pessoal citou aí. Há muito tempo o pessoal já usa o lava-jato com água ozonizada para lavar as carcaças. Por quê? Ele consegue retirar matéria orgânica, faz uma limpeza muito mais eficiente, não polui quimicamente e mata a carga microbiana, a carga microbiológica. Então, faz o trabalho completo e não agride aquele animal, não polui quimicamente aquele animal. E isso não vai parar na mesa do povo brasileiro. Da mesma forma, eu estou com alguma patologia, eu vou ao médico, ele vai me examinar pelo sintoma, ele vai me pedir um exame, ele vai analisar aquele exame, vai detectar a minha patologia e vai me prescrever um tratamento. Eu fico bom, joia, mas eu matei um micro-organismo, por exemplo, que estava ali me causando alguma infecção ou qualquer outro tipo de doença, mas eu trouxe para dentro de mim uma contaminação química. Pelo amor de Deus, não estou em momento nenhum dizendo que isso não deve ser feito. Eu faço uso de fármacos, lógico. Se for preciso, mas a ozonoterapia, ela pode fazer a mesma coisa sem gerar esse prejuízo do químico que vai dentro do seu corpo para produzir o efeito curativo. E na questão preventiva, ela já elimina a possibilidade deste micro-organismo chegar e lhe causar uma patologia. Então, é igual para todo mundo, para nós, para os animais, para as plantas e especialmente para o meio ambiente. E esse daí, nós precisamos ficar muito de olho, porque um dia nós não estaremos aqui, mas haverá uma outra geração que vai ter muito trabalho para lidar com este meio ambiente se a gente não começar a tomar medidas preventivas, autossustentáveis, para deixar o nosso planeta bom para eles também, né? Acho que isso é muito importante. Perfeito. Você comentou dos animais beberem água ozonizada. Existe uma grande discussão a respeito disso. Existem profissionais que condenam, acham que isso é perigoso, que poderia causar problemas. Na cultura dos frangos isso acontece também, né? Muitos animais são tratados com água ozonizada, porque se tiver uma infecção, você tem que tratar o rebanho inteiro. Eu tenho um amigo que ele é médico veterinário e foi dono de granja aqui no estado do Ceará e viu, ele me disse, minha família mesmo parou, né, a produção de aves por causa de problemas de perda. E muitas empresas pararam por causa de problemas de perda. E tem muita perda, especialmente das matrizes, né, e dos pitinhos, que morrem muito em face da falta de imunidade nos seus primeiros dias de vida e bebem, comem, convivem com micro-organismos e os matam. Aí ele me disse, a gente fazia o corte histológico para fazer ali tipo uma autópsia e quando ia ver, o animal estava infectado por uma bactéria, por um micro-organismo.
Então, a água ozonizada que o espetinho bebe salva muito, mas diminui muito a perda, a mortandade desses animais, e isso em qualquer cultura, em qualquer atividade, tá? Por mais que se contraponha, é só fazer o teste. É aquilo que a gente diz. Faz o teste, vai para os artigos científicos. Nós só estamos aqui propondo a tecnologia como excepcional e viável para todas essas áreas, mas nós estamos aqui tomando a verdade absoluta para nós, só estamos dizendo que é verdade. Nós vivemos isso há muitos anos. Eu, particularmente, há mais de 30, convivo com os benefícios do ozônio e tenho a obrigação de reportar isso para o maior número de pessoas. E hoje, o privilégio é falar para esse grupo seleto, que é o grupo, esse povo que te acompanha, assim como eu, que estão os apaixonados pelo seu trabalho, assim como eu, porque o seu trabalho é excepcional. Nós somos muito gratos. Não, o seu trabalho... eu tenho 2 amigos que são médicos e eu falo para eles, olha, vai chegar uma hora em que vai bater na tua porta e você vai precisar, porque você é um médico, já tem muito conhecimento, você já salva muitas vidas. Porém, para fazer a aplicação, para ser um profissional do terapeuta do ozônio, você vai precisar se capacitar, ser certificado por gente séria. E aí está o doutor André, um dos melhores profissionais para que você se capacite e consiga fazer a aplicação da ozonioterapia no Brasil. Não tenho dúvida disso, falo isso de coração aberto. Não tenho dúvida de fazer essa indicação, professor, porque tenho certeza que ninguém vai se arrepender. Eu só posso lhe agradecer. Me conta. Não serei cobrado. Imagina, que isso, puxa. Você me falou da manga, eu fiquei impressionado. Diz que a manga quase foi o setor todo à falência. E o ozônio que salvou a manga no Brasil. Foi o primeiro case de sucesso que nós tivemos dentro do agronegócio, inclusive lá atrás. Nós temos uma região no Nordeste, que é o Vale de São Francisco, aquela região ali, Petrolina, Juazeiro, Belém de São Francisco, que são os maiores produtores de manga do Brasil. Um dos maiores responsáveis pelo abastecimento desse tipo de fruta, que só existe em clima temperado, né, para o mundo. E o Vale de São Francisco sofreu em 2008 uma das suas maiores derrotas para um fungo chamado Coleoptera gloeosporiose. Ele é o causador da doença chamada antracnose. É um fungo simples, parece até que está acontecendo aí com o Covid. É um vírus extremamente simples. Uma vez que ele entra aí é que ele causa prejuízo. Mas o fungo, ele caía na superfície da manga e aí ele ia se espalhando de uma forma absurda. Teve um surto, que é por ciclo também, né? E esse surto fechou várias empresas e nós não estávamos lá na época. Já no outro ciclo, depois de alguns anos, ele retornou, a praga microbiológica retornou, e ele é um fungo de superfície. Ele está no campo, ele fica na superfície do fruto, quando põe ele no frio e despacha, no meio do caminho ele ativa, ele entra em atividade e causa várias pintinhas, e aí impossibilita a comercialização do fruto. Nós tivemos um enorme case de sucesso na primeira empresa que aplicamos, porque o ozônio, no ambiente refrigerado, onde os pallets estavam armazenados, aonde o ozônio tinha contato, a manga ficava livre da antracnose, porque os esporos estavam todos na superfície, o ozônio ia lá e matava todos os esporos. Então, a primeira carga que foi para a Europa, o cliente me ligou dizendo, cara, não deu certo, e aí vem aqui que eu preciso falar com você. Eu morava aqui no Ceará na época e fui para Petrolina. Quando cheguei lá, ele falou, não, já sei o que foi que aconteceu. Eu digo, quer me matar de susto, homem, pelo amor de Deus. Ele tinha assim, tipo uns 15 centímetros de cobertura que chamava capa de pallet, tampa de pallet. Ele tinha que colocar para poder fechar o pallet e estar dentro das normas para exportação. Então, esses 15 centímetros fechava ali a entrada de algumas caixas e por esse lugar o ozônio não passava. Quando o pessoal tirou lá para fazer as avaliações, eles tiravam as caixas de cima
E todas elas estavam com problema de pinta preta. Só que o que chamou a atenção é que dali daquela linha para baixo, todos os frutos estavam bons. E aí, quando o cliente reportou isso para ele não sabia qual era o tipo de tratamento, ele disse, olha, tem alguma coisa estranha, você me mandou 2 lotes diferentes pelo seguinte, o de cima deu problema e os de baixo não deram. Aí ele falou, Cláudio, é a capa. Fez um novo processamento sem essa capa do pallet, e aí chegamos à conclusão que realmente era porque zerou. E hoje, todos os pack houses, todas as empresas que produzem manga no Vale de São Francisco, todas elas usam ozônio nas suas câmaras frigoríficas. Quase que sem exceção. E aí, hoje, eles quase que não tem problema com antracnose, e a gente já está levando para eles também a possibilidade da aplicação pré-colheita, que vai já eliminar. Quando houver esse surto, ele começa no campo. Então, se você trata no campo e pós-colheita, vai ser facinho. E aí, esse segmento jamais vai enfrentar novamente uma crise como essa. Então, aí é diretamente, né, responsável, essa tecnologia, sim. Nesse caso, foi diretamente responsável pela eliminação da possibilidade da perda do fruto por causa da antracnose. Que bacana. Isso foi também fantástico. O Robério está lembrando da gente aqui do caju, que o caju também passou por um processo semelhante. Sim, eu não tenho conhecimento, mas no Ceará, né, é um grande produtor de caju, já foi um maior produtor de caju do Brasil e reduziu muito. Então, possivelmente, justamente por causa de alguma praga que chegou e dizimou, né, parte desse segmento por falta de aplicações de tecnologia simples e tem um custo-benefício que possa eliminar. Porque o maior caso da história do Brasil é a vassoura de bruxa, que acabou com o nosso cacau, e é um na Bahia, né? Na Bahia, né? Pior do que o que está acontecendo hoje no Brasil, o ataque desse vírus que tem causado morte. Hoje eu tive na empresa, nesta empresa, inclusive, tinha um túnel de pulverização de água com ozônio. E as pessoas passam por dentro do túnel para fazer a desinfecção de todo o seu corpo. E aí as pessoas falaram, não há comprovação. Ok, mas há comprovação de que qualquer ativo, até água com sabão, vai eliminar o vírus. Água clorada vai eliminar o vírus, água com quaternário de amônia 15 a 5%, quinta geração, vai eliminar o vírus. E a água ozonizada como oxidante também vai eliminar o vírus. Então, vai eliminar na higienização das superfícies, seja na higienização do corpo humano, seja onde for colocado, vai eliminar o vírus. Não vou falar do tratamento do paciente que está com Covid-19, que não é a minha área. Porém, já ouvi inúmeros relatos de pessoas que foram curadas, sim, através do uso da ozonoterapia. Mas as pessoas é que relatam. As comunidades polemizam dizendo que não há comprovação. Ok, eu tenho que concordar com eles. Mas o paciente que usou foi o que relatou e ele usou o processo e foi curado. Então, contra este fato, eu não posso argumentar nada. E aqueles que argumentam precisam pesquisar para comprovar se é verdade ou se não é. Claro. Me conta uma coisa, você mencionou os túneis. E no túnel, sim, a gente tem... eu não posso chamar aquilo de vapor de ozônio. Como não. É que é uma névoa? É isso? É um fog, né? Uma névoa. O nome técnico é fog, é um nome americano. E é o seguinte, quando você tem vapor de água, que você aqueceu e mudou o estado físico para vapor de água com aquecimento. A gente não pode confundir isso com névoa de água. Porque se eu pego uma água ozonizada e evaporo ela, o ozônio não permanece naquela névoa de vapor quente. Mas se eu pego a água ozonizada, e é uma tecnologia também que chegou ao Brasil não tem muito tempo, e passo por bicos nebulizadores ou bicos de produção de fog, de névoas. Você vai na Europa, nos Estados Unidos, o que você vê de supermercado com aquele fogzinho em cima dos hortifruti granjeiros, tudo ali é água ozonizada, tá? Você vai na farmácia, por exemplo, compra um umidificador de água,
umidificador, perdão, de ambiente, aí você vê aquela fumacinha saindo ali, você põe a mão, você vê que não está quente, aquilo é uma névoa de água. Então imagine se você pega uma água ozonizada, põe ali, ele produz a névoa, vai promover tratamento do ambiente com muita eficiência. E é o que ocorre, por exemplo, dentro dos túneis. Os túneis que são usados com a água ozonizada, ele pulveriza através de nebulização, nebuliza a solução de água ozonizada. Então, essas partículas tão pequenas que geram apenas essa névoa, levam dentro dela nano bolhas com gás ozônio, que depois vai eclodir e vai fazer o tratamento do ambiente ou o tratamento da superfície onde estiver sendo aplicado. Onde ele tocar. É contato direto. É por contato. O ozônio é sempre por contato. Então, se você produz a névoa, se você chegar próximo, você consegue sentir o odor do ozônio quando ele vai ali se desprendendo na névoa. Mas numa quantidade mas muito pequena, porque depende muito da tecnologia aplicada para a produção da névoa. Mas essa é fantástica também, né? Não pode confundir vapor com o fog, com a névoa de água. Importante. Ela é usada em indústria de alimento também, né? Pode ser usada em ambientes hospitalares para o combate da infecção hospitalar. Eu já fiz tratamento em hospitais, em Fortaleza, a título de projeto. Em Porto Alegre, uma indústria de geradores de ozônio junto com a PUC e o Hospital das Clínicas fizeram um projeto, aplicar ozônio e reduzir a quase zero a infecção hospitalar, que era bioaerodispersada através dos sistemas de refrigeração. Hoje, todos os meus clientes que utilizam ozônio nas câmaras frias, antigamente nós passávamos uma plaquinha de Petri com meio de cultura para coletar os esporos de fungo, incubava em pouco tempo você via o fungo aparecer ali na placa de Petri. Hoje, nós passamos a placa de Petri no ar desses ambientes que estão sendo tratados com ozônio e com 5 dias a gente vai olhar a placa e tem zero. Nenhum esporo de fungo é encontrado nesses ambientes. Nada sobrevive. Nada sobrevive. Os micro-organismos, eles morrem e eles não conseguem migrar para o fruto para fazer ali o prejuízo que eles fariam, né, para os empresários que tanto lutam, né, para poder colocar o alimento na mesa do povo brasileiro e também para fazer suas exportações. A gente não pode pensar só em nós. Nós também somos os maiores fornecedores de alimento do mundo, somos um dos maiores fornecedores de alimento do mundo. Então temos que ter qualidade. O ozônio, ele é um grande associado desse pessoal aí. Basta que eles entendam isso. É do bem. Claro, sempre. Para ajudar, né, professor? Sim. Existe uma desconfiança muito grande com o pessoal que trabalha dentro da câmara fria, porque eles poderiam se expor ao gás, ao ozônio. Mas existe uma série de regulamentações que precisam ser seguidas, né? E eu fiquei muito feliz. Eu como falei, eu sou da época da internet de escada, que faz aquele barulhinho do filme Matrix, né? Nós dois somos. Então, não existia legislação e a gente ficava meio que perdido. Como é que aplica? Então, a gente tinha que seguir a legislação da FDA ou da NIOSH, que era de 0,16 para os ambientes. Tem 48 horas de jornada de trabalho semanais, 8 horas ininterrupta. A FDA e a NIOSH dizia que o ser humano poderia conviver no ambiente com gás ozônio dentro desse limite. O Brasil adotou uma legislação, a legislação pertinente é do Ministério do Trabalho, está na resolução NR15 do Ministério do Trabalho, que tem lá o quadro de periculosidade, e o ozônio é um deles, que estabelece 0,08 ppm, né, partes por milhão, para que você possa conviver livremente com esse resíduo, que é o suficiente para esterilizar qualquer ambiente em 48 horas ininterruptas. Porém, se você ultrapassar esse limite, basta que você use um EPI que você também está dentro da legislação. Então, hoje, já existe, e é bom que quem está nos assistindo propague essa informação, porque as pessoas falam muito, mas se eu pôr ozônio no ambiente, não será prejudicial?
dentro desse limite estipulado pela legislação brasileira, que é a metade da que é estipulada lá fora, que foi adotada no Brasil, a metade do resíduo americano e europeu, dentro desse limite, pode respirar livremente e não causa nenhum prejuízo ao seu sistema respiratório e vai tratar o ambiente. Se você precisar aplicar um pouco mais, por exemplo, em um ambiente de conservação de alimentos, eu preciso ter um resíduo maior para que haja uma conservação ou uma degradação de um elemento químico, por exemplo, que proporciona um amadurecimento precoce do fruto, que é o etileno. Então, eu tenho que colocar muito ozônio para degradar aquele outro gás que propicia um amadurecimento precoce do fruto. Quando o meu funcionário for entrar neste ambiente, como é que ele deve entrar? Munido de EPI, de máscara de proteção com filtro de proteção para gases químicos, óculos que protege a mucosa dos olhos, protetor auricular, e ele pode entrar e sair do ambiente tranquilamente e não vai ter nenhum problema, e isto é legislado. Nós estamos, graças a Deus, partindo cada vez mais para estarmos dentro da lei, fazer a aplicação de algo que é tão maravilhoso e com a lei nos protegendo, e é isso que a gente quer, até para poder nos resguardar daqueles que fariam de forma irresponsável, né, professor? É ótimo. Toda vez que o mercado cresce muito, existe sempre muita atividade ali dentro. E a gente quer seriedade, a gente quer que as coisas sejam feitas na regra, que exista um norte. Isso é muito importante. Por isso a importância, né, dos cursos que são dados por profissionais tão competentes como o senhor, das associações que datam na época de 70 e que lutam junto aos nossos parlamentos para trazer normatização, para trazer legislação pertinente para o uso do ozônio. Por exemplo, o segmento de medicina odontológica já tem legislação pertinente para o uso do ozônio. Isso 2015. É maravilhoso. Hein? Maravilhoso. Foi 2015, eles foram pioneiros. 2015, exato, maravilhoso. Existe uma lei de 1988, ninguém conhece essa, no agronegócio. Quando os aviões, né, quando começaram as plantações crescerem muito, especialmente lá para o lado da soja, faziam-se pulverizações com avião dos agrodefensivos. E tem uma lei de 1988 que obriga os tanques desses aviões serem lavados por água ozonizada. Isso. É uma lei, exigência sanitária. Por quê? Porque o ozônio vai lá e consegue limpar tudo isso e joga dentro de locais específicos que serão destinados posteriormente. Então, já existe legislação, muitas legislações para o uso devido do ozônio. Isso é muito bom para nós. Os pátios em que são lavados os tratores que fazem a dispersão dos agrodefensivos ou os aviões, a água que sai desses reservatórios é recolhida, é destinada para um reservatório e ali ela é ozonizada. Tem uma reportagem, vocês podem procurar na internet, e é algo fantástico, porque a empresa é muito grande, né? A área de soja, quem tem 10 mil hectares é considerado um pequeno produtor, um produtor de fundo de quintal. Então, tinha uma empresa de milhares de hectares que lavava todos os seus pulverizadores, todos os seus aviões com água ozonizada. Essa água cai numa esteira e desce para o centro de processamento e, posteriormente, eles são destinados, né? Então, muita gente que, inclusive, trabalha com ozônio não sabe disso. Eu tenho certeza que ouviu essa reportagem. E é muito interessante, por quê? Porque era água ozonizada? Porque ela consegue retirar da superfície todo o agrodefensivo residual que ali ficou. Então, se pode fazer um exame com o SUAB, mandar para o instituto, analisar, que ele não vai encontrar, depois de lavar com ozônio, nenhum resíduo químico que anteriormente foi ali usado para pulverização. E eu digo, é simples, é só testar e ver que é eficiente. Essa empresa, ela ganhou um selo ambiental, né? E ela hoje é uma das maiores exportadoras de soja do Brasil, em face de toda a sua preocupação com a sustentabilidade.
não só o ozônio, mas ele tem muitas outras tecnologias lá que são autossustentáveis e que contribuem muito, muito para essa qualidade ambiental. E aí, quem é beneficiado? A empresa, que vai lá e recebe o selo das próprias certificadoras que exigem tanto dos nossos produtores que tenham produtos cada vez menos contaminados por resíduos químicos para serem exportados. Então, eles mesmos estão reconhecendo o esforço do Brasil em busca dessas mudanças. Isso é muito bom para nós. Fundamental, fundamental. Uma colega tinha perguntado agora há pouco a respeito de metais pesados. Como é que seria a ação do ozônio nos metais pesados? Tá. É só uma questão de aplicação, mas o ozônio, por ser um grande oxidante, ele oxida qualquer metal pesado que entre em contato com ele. É só uma questão de equilíbrio, de quantidade. Nós fazemos, por exemplo, um tratamento de... Não é um metal pesado, mas é um metal recalcitrante, que é o ferro, o Fe+2. Ele gruda na parede das adutoras que fazem irrigação e geram prejuízos enormes para o pessoal que faz a microaspersão, né, para irrigar. E aí a gente consegue, com o ozônio, oxidar esse metal de uma forma que ele vira pó, ele fica só o minério. O ozônio retira os elétrons que permitem a ligação do ferro, do metal, e aí esse metal ele deixa de se ligar e fica só em pó e não gruda mais em nada. Então as adutoras ficam livres. E os metais pesados que porventura estão na água, para potabilização o ozônio degrada por completo, e os metais pesados que estão nos efluentes, que são recolhidos para serem tratados e posteriormente dispersados na atmosfera, também podem ser 100% degradados. Isso é muito bonito. Com ozônio. Com ozônio. É muito. No Brasil eu ouvi falar de um programa de tratamento de água de uma cidade com ozônio em Campinas. Então houve uma experiência pioneira lá. Mas não foi uma coisa que foi adiante. Eles testaram, entenderam, mas para trocar todo o sistema isso seria muito caro. Você vê o ozônio ainda no tratamento de água para o Brasil em algum tempo? De forma, em pouquíssimo tempo. Até porque nós seremos levados a isso. Nós seremos conduzidos a esse caminho, assim como a Europa e a América do Norte foi levada em muitos outros países do mundo. Por quê? Porque se fala que é caro você fazer a substituição da tecnologia de tratamento do ozônio pela tecnologia atual. Mas Sim. Não é, você só vai trocar um elemento pelo outro e terá todos os benefícios que o outro elemento que não polui quimicamente, que tem potencial 3.500 vezes maior na inativação de micro-organismos do que os tradicionais utilizados. Então, não, isso é desculpa. Na realidade, o que pode acontecer é que, quando nós vamos para as pesquisas, e eu vim do mundo dos acadêmicos, da pesquisa, dos institutos de pesquisa, existem muitas coisas de bancada que dão muito certo e que são divulgados, mas que quando vai para a prática, não tem viabilidade econômica ou não tem viabilidade de tecnologia para ser aplicada. Sim. Então, esse é o problema. É por isso que eu saí desse lado só da pesquisa e tentei fazer o link entre a pesquisa e a prática, a aplicação prática, e está dando certo. Então, se nós pegarmos hoje qualquer volume de água para abastecimento de qualquer cidade, a gente consegue potabilizar e consegue entregar na residência potável, e sem o resíduo químico que hoje é necessário. Por exemplo, você tem que manter por legislação 2 ppm livres na água que vai até a sua residência para mantê-la potável depois de ter sido tratada. Na Alemanha existe isso. O meu sobrinho me falou, o cloro aqui é utilizado ainda desta forma. Mas é um percentual para o que nós utilizamos que não dá nem para mensurar. Perdão. Eles tratam toda a água, e aí são volumes absurdos, com ozônio, e na hora de mandar pelas adutoras, eles aplicam um pouco do cloro para não permitir que, através de vazamentos, eu me esqueci de trazer a água,
Puxa vida. Mas tá aqui pertinho, deixa eu pegar um pouco aqui, peraí. Tem um gole lá, vamos lá. Onde está no hotel é esse, tá tudo na mão. Graças a Com Deus, que bom. licença, Saúde. para nós. Quem seja. Então, o que acontece? Qualquer volume de água pode ser potabilizada por ozônio, e se tiver de ter auxílio, e a legislação nos obriga a isso, de algum produto químico que fique como resíduo livre para impedir uma recontaminação, que seja. Mas o que nós vamos tirar de quantidade de químico, que é o grande vilão, lá na hora de fazer o tratamento, eu digo o grande vilão financeiro e de poluente químico do meio ambiente. Porque o que as pessoas não sabem quando fala, não é viável tratar com ozônio. Mas vamos jogar aqui um produto químico como o cloro, por exemplo. Então eu vou tratar milhões de metros cúbicos de água com cloro, mas eu não posso mandar esse cloro nessa quantidade para a residência. Então eu tenho que retirar esse cloro através de filtragem, mas depois eu vou destinar ele a algum local. Vai geralmente para no ambiente e gera os tetraclorometanos, que são moléculas altamente carcinogênicas e recalcitrantes. Então, se nós tirássemos da cadeia de produtividade de água potável esta quantidade de químico, tratássemos com ozônio e na hora de enviar para as casas colocássemos um residual para manter a esterilidade no caminhão, como é em Berlim, como é em quase toda a Europa e toda a América do Norte, pode procurar e pesquisar como é o tratamento da água na capital da Alemanha. E você vai ver que é exatamente dessa forma. Toda a água é tratada com ozônio e um pouquinho de cloro é injetado para manter a esterilidade no caminho, para que aquelas adutoras nunca sejam recontaminadas. Porém, Perfeito. O meio ambiente deles não recebe todo este cloro. Vamos para o Brasil, o tamanho desse Brasil plural, enorme, né? Que graças a Deus, onde ainda tem saneamento básico, onde ainda tem água potável, eu não posso falar mal de um produto químico como o cloro, porque sem o cloro não haveria sociedade como ela é hoje. Porém, existe aí um upgrade de categoria, existe aí o ozônio que pode substituir ou associar-se a esse produto, gerando para o meio ambiente uma qualidade absurda. A gente não vai mais descartar esse produto químico do ambiente e vamos continuar utilizando ele num percentual infinitamente menor do que o que a gente precisa utilizar hoje. E aí é qualidade para o planeta, qualidade para o usuário, qualidade para todo mundo. A gente vai ficar sempre em torno disso, mas é indiscutível o fato de que o ozônio é a tecnologia do futuro, ela veio para ficar e será a tecnologia mais utilizada do planeta em pouquíssimo tempo, professor. Não tenha dúvida. Deus te ouça. Eu fico muito contente Amém. Com essas palavras, Amém. Meu Deus. Está no caminho certo. Nós. Sim. Uma última pergunta. Pois não, professor. É muito tentador ouvir que é possível ter água ozonizada com estabilidade de 48 horas. Na indústria, isso já é realidade. Para a clínica, a gente vai ter acesso a isso em breve? Sim, a hora que quiser. Essa tecnologia, ela tem que ser de domínio público, né? Nossa intenção é liberar isso para qualquer pessoa. Quando eu digo qualquer pessoa, do sistema usuário, para ter acesso a como fazer. Por quê? Chegar a um hospital hoje e quiser ter acesso, nós ajudaremos. Qualquer pessoa que queira fazer esse projeto para direcionar para os segmentos da área de saúde, nós estamos aqui para ajudar. Qualquer empresa, qualquer profissional que queira trazer isso para a área de saúde, nós estaremos sempre à disposição para ajudar. A água estabilizada para a área de saúde, ela ainda é mais fácil de fazer, ela ainda é mais eficiente no que se propõe a fazer. Eu vejo muitas aplicações na área odontológica de água ozonizada, muitas aplicações na ozonioterapia com água ozonizada, e o grande problema, né, são os equipamentos, a tecnologia que não permite o tempo de residência do resíduo livre do ozônio na água, e essa tecnologia já está, sim, à disposição de todos vocês. Mas, na área de saúde, nós vamos primeiro submeter ao conhecimento do nosso querido doutor André, e se ele aprovar, a partir dele,
vocês vão ter acesso livre a essa tecnologia. Já pensou? Meu Deus. Já joguei a bola para o senhor, hein? Grande privilégio. A gente está aqui com a doutora Prazer, Karina, de Salvador. A gente estava comentando. olha, grande amiga, gosto Pois muito é, dela. sim. Henriqueta, a doutora Henriqueta, lá do Espírito Santo, falou: olha, você fazer uma live com meu amigo, eu amo de coração. Depois da doutora Viviane de Teixeira de Freitas, Temos que teve que parar o agradecer. carro. Foi ela que colocou a gente em contato, né? Ela Muito que nos obrigado, Viviane. apresentou. Temos que ser muito agradecidos a ela. Quando eu falei para ela, ai meu Deus, eu estou na estrada, mas eu vou parar e vou entrar, eu tenho que participar dessa live. E assim, seria injusto, né? Tem muitos amigos aí nos acompanhando, falando. Sim. E eu digo a todos esses que hoje foram convidados a estar nessa live, e continue seguindo nosso querido doutor André, que vocês vão aprender muito. Eu me divirto assistindo as lives, porque é um público divertido, é um público muito técnico, é um público que faz perguntas muito pertinentes, então a gente aprende se divertindo e o nosso conhecimento continua sendo ampliado. E por isso eu sigo o doutor André e lhe aconselho, siga também. Ele não vai se arrepender. Que bacana. É compartilhar esses conhecimentos, isso é muito importante. A gente precisa levar essa palavra adiante, isso é fundamental. Estaremos, professor, sempre à sua disposição para compartilhar tudo, conhecimento, tecnologia, para levar a todo o povo brasileiro a essa tecnologia que tem potencial para salvar vidas e também para contribuir com a qualidade de vida dos nossos queridos irmãos brasileiros atuais e garantir que o meio ambiente e que tudo que é produzido para gerações futuras tenham cada vez mais qualidade. Perfeito. Quando eu for encerrar, eu quero só pedir a permissão para fazer aqui uma despedida, assim que o senhor quiser encerrar. Eu não estou com pressa, mas o senhor tem o seu tempo limitado, é com o senhor. Maravilha. Me conta, a gente está chegando, estamos com 1h42 agora, 1h45. Estou muito surpreso. Estou muito feliz, a gente conseguiu avançar bastante. A mensagem, eu queria que as pessoas entendessem que o ozônio está muito perto daquilo que elas consomem, daquilo que elas têm na mesa, daquilo que elas têm em volta delas. O ozônio está chegando forte, ele está chegando de mansinho e com resultado. É isso que a mensagem, eu creio, não? Exatamente. A intenção, né, o que nós combinamos foi justamente trazer o conhecimento da população, que o ozônio já faz parte da vida dela e traz muitos benefícios. Eles só precisam saber disso, continuar divulgando e, quem sabe, até no futuro próximo, exigindo de que o ozônio faça parte da vida deles. Por quê? Potabilização de água, de ar, de alimento, do meio ambiente, de águas residuais. O ozônio pode contribuir para tudo isso, para termos muito mais qualidade de vida em nosso Brasil. Então, essa é a nossa visão e esse é o nosso objetivo. Tenha certeza disso. Sempre. Que bacana, é um grande privilégio. Eu gostaria de te agradecer. Por favor, deixe os seus contatos, deixa como as pessoas podem te localizar. Muitos perguntaram a respeito da gravação, a live vai ficar gravada. Todas as lives que a gente faz ficam disponíveis nas nossas redes sociais, no canal do YouTube, aqui através do @curso de ozonioterapia. A live vai ficar salva, isso é um momento precioso e a gente precisa ter esse registro para que muita gente possa escutar essa mensagem. Te agradeço, sem dúvida. Eu é que agradeço. Como falei, foi um privilégio. Neymar bater na minha porta e dizer, vamos ali bater um papo. Caramba, essa noite é memorável. Nunca mais eu esqueci. Tomara que eu consiga dormir nesta noite de tanta alegria. Assim seja. Olha, eu posso passar o meu contato aqui agora, mas depois posso passar pessoalmente para que eu coloque na descrição. Mas nós temos um site, mas eu vou passar aqui, que é melhor o e-mail, que é o contato@ozonfresh.com. Nós temos também, como a gente realmente se destacou nessa área de agronegócio, se hoje você for no Google e pôr assim, ozônio em frutas, a maioria das citações, a maioria dos vídeos, das reportagens,
todas elas estão ligadas ao nosso trabalho, que já tem, só no agronegócio, mais de 12 anos. Grandes parceiros, né? Eu não posso aqui falar o nome delas, mas tem muitas empresas que abraçaram a tecnologia. Isso é muito importante. Indústrias brasileiras, multinacionais, grandes exportadoras de frutas frescas, olhar para nós e dizer assim: eu acredito em você, eu acredito na sua tecnologia, eu vou te dar oportunidade, e com isso a gente conseguir chegar onde chegamos. Então, obrigado ao pessoal do agronegócio, colocar até embaixo, contato@ozonfresh.com. Foi isso. A sua secretária, estamos à disposição. Eu também já coloquei. Todos. A minha esposa está aí dando uma de coruja pois também, tá? Depois eu falo com você. E nós temos que agradecer, né, a todos aqueles legisladores que contribuíram para que a ozonioterapia ganhasse o caminho da legislação, ganhasse o caminho da notoriedade, ganhasse o caminho da aplicabilidade, assim como aqueles que são da área do agronegócio, o pessoal do melão, do mamão, da manga, do café, e nos abraçaram com tanto carinho e disseram: nós acreditamos em você, e tiveram resultado, porém, isso contribui muito para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento, e hoje nós temos condições de fazer grandes aplicações e ajudar a todos os produtores. Então, nossos agradecimentos a todos os produtores que são verdadeiros heróis, professor. Nesse de Brasil. Sol a sol, né? De sol a sol. Coloca o alimento na nossa mesa. Pondo o alimento na mesa do povo brasileiro e ainda sendo rechaçado todos os dias, de todas as formas. Eu não gosto nem de comentar, mas queria aqui fazer minha homenagem a eles, né, e a todos os outros profissionais que aí nos acompanham, aos agrônomos, aos engenheiros ambientais, a todos aqueles que nos dão a oportunidade de apresentar tecnologia. Na área de saúde, eu recomendo a você, que é médico, de qualquer área, fisioterapeuta, enfermeiro, para não ser injusto com ninguém, a todos que queiram conhecer a aplicabilidade da terapia do ozônio. Seja um terapeuta eficiente, procure o doutor André, que ele vai te capacitar e vai te certificar. A partir daí você está livre para salvar vidas. Então, meu muito agradecimento de coração, professor, por ter me convidado. Estou honrado, feliz, não sei se vou conseguir dormir de tanta emoção. É assim que eu me sinto depois das lives, é assim, a gente fica muito emocionado, é muito bacana. Elétrico. Eu quero deixar 2 agradecimentos especiais a Deus, aquele que é o grande salvador da minha vida, Jesus Cristo, que me deu este grande presente chamado ozônio, e através deste grande presente me proporcionou conhecer pessoas maravilhosas, fantásticas, gente do bem. Eu não conheço gente que está no mundo do ozônio que foi abduzido pela molécula que seja do mal. E quando entra alguém no mal, a molécula o expulsa, não o recebe no nosso mundo. Então eu agradeço muito a Deus por ter me colocado nesse universo. Faço mais uma vez aqui a minha homenagem ao Dr. Roberto Celestino Barros Filho, fundador da Superzon em 1970, que está até hoje atuando como um dos maiores revendedores de filtros do Brasil. Inclusive, eles têm filtros de água ozonizada, tá? E a todos, né, que nos acompanharam nesta noite, nossas famílias, nossos amigos. Eu convidei muita gente, aquela coisa, você vai jogar fora, você traz um monte de gente para torcer por você. Então, eu trouxe toda uma torcida. Sua torcida foi maravilhosa, a participação deles foi muito bacana. E muito especialmente ao senhor, professor. Muito obrigado, doutor André, por este convite. E seu amigo está aqui sempre à sua disposição. Tá bom? Nós nos reveremos em breve, sem dúvida. Tudo de bom. Meu agradecimento a todo o pessoal que participou. A gente procurou responder algumas das perguntas que foram feitas. Eu espero que isso tenha trazido novos conhecimentos, novos rumos, para que todos consigam enxergar. A gente é muito abençoado de ter o ozônio nas nossas vidas. Isso é um grande privilégio. E é dele, né? Foi ele que criou. Ele criou e nos deu. E é para todo mundo, né? Protege o planeta todo, não é à toa. É democrático, é para todo mundo. Não pode ser colocado no bolso como alguns fazem. Tem que ser liberado para o uso público e coletivo, porque quem criou
é o dono e a gente só está aqui para ser o mordomo e distribuir para quem tiver interesse. É assim Então, mesmo. estamos juntos, Beleza. professor. Maravilha. Muito Até uma obrigado. próxima vez. Tudo de Um beijo bom. no coração, um beijo para todos Deus que te estão ilumine. aí no seu canal, tá bom? Deus Que te assim abençoe. seja. Até a próxima. Até Um a abraço. próxima. Tudo de Até bom. mais. Muito obrigado. Obrigado Tchau, a todos tchau. pela participação. Tchau, tchau. E a gente se vê em breve. Até logo. Muito obrigado.